Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais um estudo. Hoje, na verdade, uma meditação do nosso projeto Upomone, né? Fica o convite para que você se inscreva em nosso canal, para que você curta, compartilhe. Caso queira entrar em contato conosco, o e-mail está aqui na descrição do vídeo, tá? Será um prazer, conhecê-lo, saber o que que você espera aqui dos nossos estudos, se você tiver alguma sugestão, quiser participar conosco na nossa sala Zoom, tá? Fica aí o convite. Se você quiser deixar nos comentários aí de onde você nos acompanha também, será um prazer saber de onde você nos assiste. Bem, vamos ter uma palavra de oração, como sempre fazemos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos porque o Senhor é um Deus de amor, e temos a oportunidade de meditarmos na sua palavra mais uma vez. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje a nossa meditação está baseada na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 8. Tá? Primeira de Pedro 4, verso 8. Diz ali: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Na lição dessa semana, né, a lição que recapitulamos hoje na escola sabatina, nós vimos sobre essa dimensão aí horizontal, né, da cruz, né, da redenção, né, tudo que diz respeito ao amor, né, que devemos ter uns para com os outros, né. E essa é a essência da mensagem do cristianismo, né? E talvez seja assim, o maior desafio de todos nós, né? Como cristãos, né? Como uma vez um amigo estava dizendo, guardar o sábado, não comer alimentos imundos e praticar o vegetarianismo, enfim, é, obedecer certos preceitos, né? Assim, da fé. Talvez não seja a parte mais difícil do cristianismo. A parte mais difícil é justamente esse amor, e um amor intenso, como Pedro destaca aqui, né, na sua epístola. Então, essa reflexão é para todos nós, né? O que que nós temos feito, né, para com o nosso próximo? Temos amado intensamente o nosso irmão, né? O que que nós podemos fazer para melhorar esse aspecto aí? Bem, é, eu quero compartilhar aqui uma história que está no livro do Clifford Goldstein, né? Esse autor já é conhecido, quem nos acompanha há mais tempo aqui no nosso canal, sabe de uma série que nós promovemos aqui, baseada no livrinho 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. Um livrinho que recomendo muito a todos, mesmo aquelas pessoas que já têm um conhecimento mais profundo das profecias de Daniel, vale a pena ler esse livro porque ele tem uma mensagem poderosa, né? Uma mensagem de vitória sobre o pecado, uma mensagem ali para o povo remanescente. Um outro livro do Clifford que foi traduzido, lançado pela casa, ainda não fizemos nenhum estudo aqui baseado nele, é o livro Vida Sem Limites, né? Principalmente, é recomendado principalmente para quem ainda não aceitou a mensagem adventista, para pessoas que têm problemas assim em relação ao ceticismo, né? É um livro muito inteligente, que ele articula ali conceitos da filosofia, elementos ali da história e elementos bíblicos, né? De uma forma assim a não criar resistência, a não criar oposição. Ele vai conduzindo esse livro de uma forma muito inteligente, né? Então, recomendo muito também. E ele já foi autor de lição da Escola Sabatina e já escreveu inúmeros livros, né? A maioria não foram, a maioria desses livros aí não saiu aqui na CPB, né? Não tiveram aí uma tradução aqui para a língua portuguesa, né?
E um desses livrinhos, né, é chamado, ele foi traduzido para o espanhol, eu tive acesso ao livro em espanhol, Como Fuego entre mis huesos, né? Como fogo entre os meus ossos, né? Ele está ali fazendo uma alusão àquele texto lá de Jeremias, né? Jeremias se refere à palavra de Deus como fogo entre os ossos, né? Bem, e esse livrinho do Clifford Goldstein é, na verdade, uma coletânea de vários artigos que ele escreveu para várias revistas, vários meios aí, e ele reuniu, então, e lançou esse livro, tá? E na última parte, uma parte assim que ele foi dividindo por assuntos, né? A última parte é uma miscelânea ali de vários de vários textos, sem assim um ponto em comum, mas que são importantes para a nossa reflexão. E um desses textos, chamado Ossos, né, é justamente uma experiência que o Goldstein teve, né, já na infância dele, né? Ele tinha ali alguns amigos lá em Miami Beach, né, onde ele cresceu, e havia lá um indivíduo, um dos amigos dele, que era um pouco diferente, né? Já ali a partir dos 12 anos, por ali, já foi ficando claro ali para o grupo que se tratava de um garoto homossexual, né? Ele vivia com a mãe e com uma irmã, né? Era um camarada alto, com os ossos assim quebradiços, né? Ele tinha ali um problema de saúde e ele era estigmatizado, né? Porque, porque era homossexual, né? Nessa época, é importante lembrar, o Clifford não era cristão, ele de uma família judia, mas uma família muito secularizada, enfim. E ele próprio conta que ele chegou a xingar esse rapaz algumas vezes, como marica, né? Enfim. Bem, o tempo passou, né? E a mãe desse rapaz morreu, né? Chamada aí de Ossos mesmo, né? Aí fica até a dúvida na história se esse era o nome mesmo do indivíduo ou se ele foi assim apelidado dessa forma. Não fica claro na história. Mas o fato é que a mãe dele morreu, a irmã se casou e foi embora e ele ficou sozinho lá na casa, levando uma vida assim totalmente desregrada, né? Bem, e aos 19 anos, o Clifford teve um encontro com o Evangelho, com o verdadeiro Evangelho, Evangelho eterno, né? Se mudou lá de Miami e de tempos em tempos ele voltava para visitar a família, ele perguntava lá pelos amigos, ele tinha interesse em saber se algum amigo havia se convertido e nenhum amigo havia se convertido até que ele descobre que o Ossos, né, esse jovem aí havia se convertido, né? Não na igreja adventista, mas numa igreja pentecostal, estava lá descobrindo o evangelho, vivendo o evangelho, né? Então ele fica admirado com aquilo, né? Logo, de todos os amigos, aquele que ele menos imaginava que iria se converteu, né? E ele foi e se encontrou com o Ossos, né? E oraram juntos e ele resolveu dar ao Ossos o livro Caminho a Cristo. Aliás, um livro muito recomendado, né? Quando você vai fazer um primeiro contato, né? Alguém que você tem intenção de evangelizar, enfim, é um livro assim que abre muitas portas, né? O livro Caminho a Cristo. Algumas edições já foram lançadas aí pela CPB, como tem uma que estou tentando me lembrar agora, fugiu, escapou. Mas tem uma outra edição, edição do IAG, chamada Felicidade Plena, e daí por diante. Então, ele entregou e naquele momento ele resolve, né, o Goldstein resolve não fazer nenhuma abordagem assim, mais específica, né, do adventismo e se despediu e, enfim, né? E aí de tempos em tempos ele perguntava, né, como que estava esse amigo, ligava para a mãe, enfim, e a mãe dizia o seguinte: olha, ele colocou a casa à venda e junto com alguns membros da igreja dele lá, ele resolveu ir pregar o evangelho, né? Então, olha que notícia maravilhosa, né? Bem, mas
um tempo depois, a mãe que liga para ele fala o seguinte: olha, o Ossos morreu de AIDS, né? Morreu. E aí ele fica chocado, né? Isso era ali nos anos 80, quando estava começando a epidemia do HIV, e geralmente os infectados, eles morriam em pouquíssimo tempo, a morte, assim, triste, lamentável, né? Bem, e aí ele procurou saber mais informações do Ossos, como foi essa reta final. Ele não sabia de nada, né? Se, por exemplo, o Ossos tinha se infectado antes da conversão, ou se ele havia tido uma recaída depois da conversão, não sabia nada sobre isso. Sabia que o Ossos havia morrido, e a mãe disse o seguinte: olha, à medida que ele foi adoecendo, ele precisava andar na rua com uma bengala. Quando ia a algum restaurante, as pessoas ali o rejeitavam, repeliam, porque era comum ele ter problemas assim de urinar nas calças, né? Então ele era proibido de entrar nos restaurantes. E na reta final ele nem conseguia se levantar da cama, né? E o Clifford Goldstein, ele pergunta à mãe, não, mas vem cá, e as pessoas da igreja dele, né? Os irmãos lá não o visitavam, né? E a mãe só disse o seguinte: olha, nas últimas semanas uma mulher cuidou dele, ali nos últimos dias, aliás, né, cuidou do Ossos, né? E aí o Goldstein diz o seguinte: tudo que ele desejava, né, era ter podido orar com o Ossos, né, consolá-lo, estar com ele ali, falar mais sobre o Evangelho, né, dizer que Jesus pagou, né, pelos nossos pecados, né? Ele morreu por nós, né? E que nele podemos ter o consolo, né? E que a AIDS não significava que Deus havia abandonado Ossos, né? Muito pelo contrário, da mesma forma que o encarceramento lá de João Batista não significava que Deus havia rejeitado João Batista como profeta, né? Jesus poderia ter resgatado João da prisão, né? Poderia ter mandado anjos para lá, como uma vez aconteceu com Pedro, né? Ter sido resgatado de dentro da prisão, mas por algum motivo Deus preferiu, né, permitir que João Batista continuasse preso e fosse decapitado. Mas isso não significa, em hipótese alguma, que Deus houvesse rejeitado João Batista, como ele também não havia rejeitado Ossos, né? E aí o Goldstein, ele se pergunta, né? Ele se pergunta ali algumas vezes se os irmãos na fé ali do Ossos disseram essas coisas para ele, né? E o visitaram, se estiveram com ele, né? Dando esse consolo, esse alento. E ele, à medida que ele passou a refletir sobre isso, né? Ele chegou à seguinte conclusão: já era demasiado tarde, né? Para orar pelo Ossos, orar por esse jovem. Agora, não era tarde demais para orar pela igreja, né? Como igreja, o Goldstein ele diz o seguinte: como igreja, com a luz que tem sido derramada sobre nós, como nenhum outro povo recebeu desde que Jesus caminhou em carne, né, por esta terra, estamos melhor preparados que todos os demais para consolar pessoas como ossos, né, para responder às perguntas que devem ter atormentado sua alma, né? Imagina o sentimento de culpa, né, o sofrimento, a angústia desse jovem ali nos seus últimos dias sozinho ali, né? O Goldstein diz o seguinte: na história do Ossos, ele vê um mundo agonizante. Milhões, ainda milhares de ossos e milhões de ossos estão sofrendo, né, devido à enfermidade física ou espiritual, ou às vezes ambas, né? Ellen G. White diz que muitas vezes enfermidades físicas têm a sua origem em problemas espirituais, problemas da mente, né? Muitas vezes lutamos, apesar disso tudo, né, entre nós mesmos, devido a disputas, às vezes, por cargos, né, o posto mais alto que alguém quer chegar, ou sobre o que se passou em Minneapolis em 1888, ou sobre o significado do Tamid, né, do contínuo, lá em Daniel 8. E o Goldstein diz o seguinte: não necessitamos mais de livros nem sermões com respeito à natureza de Cristo. Necessitamos mais do amor e do caráter de sacrifício, né, demonstrado por Jesus.
Não necessitamos de mais homilias acerca da justificação pela fé, necessitamos de mais humilhação total e a generosidade que Jesus demonstrou quando esteve na terra. Já era demasiado tarde para orar pelo ossos. Em lugar de orar pelo ossos, necessitamos orar por nós mesmos. Necessitamos orar por nós mesmos, devido à nossa condição, né? A nossa insensibilidade, o nosso egoísmo, né? Devemos orar por nós mesmos. Bem, nesse sentido, quero apresentar aqui para vocês um artigo que um amigo nos indicou um tempo atrás, né? O olhar que nos falta, né? Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Esse amigo, o irmão Gélio, né? Caso assista a esse vídeo aqui posteriormente, fica o nosso abraço, né? Aqui das pessoas que estão na reunião, menos o Raimundo, que está lá no Piauí, que não conheceu o irmão Gélio, né? O irmão Gélio me falou desse artigo e eu tive que ir atrás dele, né? Depois eu vou compartilhar lá no nosso grupo, né? O olhar que nos falta, resgatar a terceira dimensão de Jesus em nossa experiência deve ser a primeira e a mais urgente missão global, né? Quando pensamos na missão global, pensamos em ir pregar o evangelho, né? Apresentar as profecias, as nossas doutrinas, aquilo que nos distingue, né? Do restante do mundo cristão. Isso, de fato, precisa ser feito, né? Deus confiou uma mensagem única ao povo remanescente. Mas nós corremos o risco de colocarmos a carroça à frente dos bois, né? Então, a terceira dimensão de Jesus em nossa experiência, né? A dimensão do olhar de amor, né? Essa deve ser a primeira e a mais urgente missão global, né? Ter esse toque, né? Esse amor em nossos corações, né? Olha, aqui para a parte final do artigo, obviamente eu não vou ler ele inteiro, mas eu queria só destacar aqui algumas partes, né? É dito o seguinte: sem a menor sombra de dúvida, essa parte aqui, ó, não há visão. Deixa eu ampliar aqui um pouco, que aí fica melhor aí para vocês. Sem a menor sombra de dúvida, não há visão mais necessária à Igreja de Deus nos dias atuais do que essa, né? Essa dimensão do amor, né? Do olhar especial para com os necessitados, enfim. Teria o poder de eletrizar os que jazem em perigosa sonolência, curar a falta de fervor e envolvimento, suavizar as relações interpessoais e promover harmonia de espírito e propósito. Resgatar a terceira dimensão de Jesus em nossa experiência deve ser a primeira e a mais urgente missão global da Igreja. Neste aspecto, pode ser que tenhamos dentro da própria Igreja o maior campo missionário. Já parou para pensar nisso, né? O maior campo missionário talvez esteja dentro da nossa própria igreja. É por isso que nós nunca desistimos aqui do nosso projeto Pomone, né? Ainda que a grande maioria seja de pessoas que são adventistas, que estão ali já, né, acompanhando ali a igreja, pelo menos, ou que já tiveram estudos bíblicos, né? A maioria das pessoas que passam por aqui tem esse perfil. E nós não desistimos, embora inicialmente a nossa intenção era alcançar durante a pandemia os não adventistas, né? Porque acreditamos sinceramente nisso, né? De que o maior campo missionário pode estar dentro da nossa própria igreja. Um verdadeiro ganhador de almas é seguramente alguém que já experimentou a revelação transformadora de Jesus. Aí ele fala aqui da experiência do apóstolo Paulo, né? E ele diz mais abaixo: como membros da Igreja de Deus, cumpre a nós buscar, além da superfície, maior familiaridade com os encantos inigualáveis do caráter de Jesus. Por enquanto, vimos somente o cintilar da glória divina e do infinito conhecimento e sabedoria. Temos estado a trabalhar, por assim dizer, a flor da mina, enquanto ricos veios de ouro estão sob a superfície para recompensar
aquele que cavar em busca dos mesmos. A escavação precisa aprofundar-se mais e mais na mina, e maravilhosos serão os resultados. Isso daqui é uma citação de Parábola de Jesus, página 113. Nem todos alcançarão sucesso, embora aparentemente estejam preocupados com isso. Razão? Não renunciam, porém, completamente a seus maus hábitos, não morrem para o próprio eu, para que Cristo viva neles. Por este motivo, não acham a pérola valiosa, não venceram sua ambição profana e seu amor às atrações do mundo. Não tomam a cruz e não seguem a Cristo na vereda da abnegação e sacrifício. Quase cristãos, mas não plenamente, parecem estar perto do reino do céu, mas não podem ali entrar. Há uma diferença fundamental entre ver os estereogramas e contemplar Jesus. No primeiro caso, trata-se de uma ilusão de ótica puramente, não perdemos nada além disso. No segundo, se não contemplarmos como ele é, como Jesus é, teremos perdido nada menos que o privilégio de conhecer a glória do Criador do universo, a realidade última de todas as coisas, a vida eterna. Com tanto em jogo, devemos aplicar todos os nossos recursos em busca do colírio espiritual, a fim de desfrutarmos dessa experiência vital. Mas não percamos de vista que não temos o controle do processo, é o resultado da operação divina em nossa vida. Em outras palavras, é preciso esperar confiante e perseverantemente nele, em Jesus, suplicando-lhe o raio de luz transformador, que fará emergir diante de nós um Jesus muito mais belo, puro e santo. Um Jesus cujos olhos são como chamas de fogo, que radiografam a alma, consumindo suas impurezas. Um Jesus cujo rosto brilha como o sol na sua força. Apocalipse 1, 14 e 16. Um Jesus cuja bondade incompreensível nos desconcerta sem nos abater. Um Jesus diante do qual todos os encantos sedutores deste mundo decadente perecerão escuros e sem atração. E todos aqueles que contemplarem um Jesus assim perderão o prazer de pecar, tornando-se inconfundíveis. Quando o olhar se fixa nele, a vida encontra o seu centro. Isso aqui é uma citação de Educação, página 297. Meu querido irmão, minha querida irmã, que possamos estar unidos, buscando, então, ter esse olhar, né, que tem nos faltado tanto. Aqui um relato aqui no chat, né, eu não vou ler quem é o autor, porque eu não sei, né, se quer que seja lido ou não, né, mas do hino, né, quão bom e quão maravilhoso é, né, que era cantado assim com uma certa frequência e que agora sentimos falta, né, desse hino na igreja, né? Eu me lembro também, tá? Na minha infância era muito comum, sobretudo nos cultos jovem, no sábado à tarde, né? Sempre tinha lá, quão bom e quão maravilhoso é, né? Era um momento de confraternização tão importante ali, né? Então é isso, meus irmãos. Essa é a nossa meditação, né? Que Deus nos abençoe, que Ele nos conceda assim, uma semana rica, repleta de bênçãos. Eu vou ler mais uma vez o texto aqui que lemos no início. Alguns irmãos aí chegaram depois. É o texto de 1 Pedro 4, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, esse é o nosso grande ideal, né? Ter um amor intenso uns para com os outros. Tá certo, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que esse amor venha nascer, venha aquecer ardentemente os nossos corações. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Amém. Vou compartilhar, Difícil, tá? é Pois não, Renan. difícil,
É difícil, é um assunto que envolve amar o próximo. Assim, o que é que, para que isso seja necessário, o que é que tem que acontecer em nossa vida em primeiro lugar, né? O próprio livro citado pelo irmão Caminho a Cristo fala que a maior luta que nós individualmente temos que travar é contra o próprio eu, né? E para amar o próximo, não vencendo o próprio eu, as nossas atitudes tendem sempre a ser egoístas, né? Pensamos em nós mesmos, em detrimento do outro. E é só misericórdia, o poder do Espírito Santo, irmão, que pode transformar o nosso coração, necessariamente acabar com esse egoísmo, para que eu tenha, de alguma forma, assim, refletir esse amor que Cristo tinha, um amor abnegado pelo próximo, né? É verdade, muito bem colocado, viu, Raimundo? E como a meditação ali, o devocional que nós lemos da Revista Adventista, né? Devocional esse dos anos 90, de julho de 95, né? O autor é o Joubert Castro Pérez, né? Professor de religião e português lá no antigo IAE, né? Que depois virou o NASP, né? Ele interessante, né? Que ele falando sobre essa morte do eu, no final ele diz aqui, né? Que todos que contemplarem um Jesus assim perderão o prazer de pecar, né? Então é isso, né? É esse encontro real com Cristo que vai nos fortalecer e firmar os nossos passos na rocha, que é Cristo, né? Que, como o pastor Bulhon também diz, né? Se Deus tivesse assim, se tivesse como definir a substância de Deus, o que Deus é amor, né? Então, à medida que vamos nos aproximando, nos relacionando cada vez mais com Ele, nós seremos também o amor, né? O amor será constante em nossas vidas, né? Muito bem. É, Professor Hernani, está nos ouvindo? Sim, Pode fazer a oração para encerrarmos então a nossa meditação aqui? com certeza. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, nós somos gratos a Ti, porque nós temos um Deus de amor por nós. Queremos te pedir que possamos, a cada dia, estarmos mais próximos a Ti e que possamos, ao receber esse amor, compartilhar com os nossos irmãos. Muito obrigado, que o Senhor possa estar conosco durante essa semana. Muito obrigado por mais um sábado, por mais um estudo e pela tua infinita misericórdia e, repito, amor por cada um de nós. Um Amém. amor tão grande que nos salvou do pecado. Amém. Essas bênçãos nós te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.